O exame microscópico. Exame microscópico, então, é o que a gente chama do parcial de urina, né? Nós temos dois nomes para o parcial de urina ou exame quantitativo, ou chamado de Almeida, que foi quem, então, fez a outra técnica. As duas a gente precisa de 10 ml de urina, certo? O parcial de urina, a gente utiliza tubo normal, tubo de fundo arredondado, e o exame quantitativo, a gente utiliza o tubo cônico, tá? Ou o tubo Falcon, hoje mais conhecido. Tanto um quanto o outro, ele vai levar a microscopia, tá? Tudo isso que a gente falou, de análise de cor, de tudo isso faz parte do exame de urina, seja do parcial de urina ou do exame quantitativo. Ou seja, o parcial de urina ele é um exame semi-quantitativo. Por quê? Porque ele não é tão preciso quanto o exame quantitativo, que também já tem erros, certo? Já que é uma análise, na verdade, microscópica de leitura visual, ok? O que é avaliado no sedimento urinário? Então, como é que é feito? Eu coloco 10 ml de urina no tubo, centrifugo por 5 a 10 minutos, em alguns casos até 15, tá? Mas normalmente 10 minutos, e elimino o excesso do líquido, eu fico só com o sedimento. Parcial de urina, eu tiro todo o volume, fica só um pouquinho de urina, que eu vou diluir o sedimento que se depositou devido à centrifugação. Já o exame quantitativo, o Almeida, eu deixo 1 ml de urina no tubo, por isso que ele precisa ser o tubo cônico e o tubo, né, marcado, graduado, certo? O que eu vou ver? Eu vou ver se há presença de células do trato urinário, vaginal ou uretral, tá? Posso ter células do túbulo renal? Posso. Posso visualizar? Posso. Ok? Depois a gente vai ver, são formatos diferentes. Vou visualizar para ver se tem presença de leucócitos, presenças de hemácias, presenças de cristais, presenças de cilindros, presenças de bactérias, tá? Tudo isso é visualizado através do exame microscópico. Parcial de urina, a gente faz análise através de uma lâmina, tá? A gente observa 10 pontos dessa lâmina e conta o que tem nesses 10 pontos. Depois, divide por 10. Se eu contei 10 leucócitos em cada campo, eu vou ter 10 vezes 10, 100, dividido por 10, 10 leucócitos por campo. Aí eu contei, um deu 2, outro deu 4, outro deu 3, outro deu 2, o total deu 15. Divido por 10, vai dar o quê? 1,5 células por campo, de leucócito por campo, analisado, ok? Já no exame quantitativo, que é o exame, então, de sedimentoscopia ou exame de Almeida, o que a gente faz? A gente coloca isso na câmara de Neubauer. É uma câmara onde cabe um volume X e a gente tem pontos onde contar. Ele tem uns quadrantes e a gente conta esses quadrantes. Isso a gente multiplica por 250, tá? E vai me dar o número de células, número de leucócitos que eu tenho naquele volume, ok? Que vai ser por milímetro cúbico. Beleza? Então, cada milímetro cúbico vai ter determinado número de células, de hemácias, de leucócitos, tá? Cristais e cilindros, normalmente eu coloco presença de cristal, eu coloco em cruzes, se tem bastante são 3 cruzes, se tem moderado é 2 cruzes, se tem pouco é 1 cruz, tá? E cilindros também, vejam só, aqui é uma análise de urina, tá? É isso daqui que a gente pode ver. Esses aqui, ó, onde não tem esses quadrantes, é uma lâmina normal, onde eu coloco ali uma gotinha daquele meu sedimento, ok?
Isso daqui é um cristal. Você mexe no micrômetro e ele brilha. Ele é um cristal. É um cristal de oxalato de sódio. Essas bolinhas aqui, ó, tem cara de hemácia ou um cristal, tá? Mas estão mais parecidas com hemácias. Isso daqui parece ser um leucócito, ok? E esses pontinhos podem ser bolinhas ou bactérias. Estou achando muito grande para ser, tô achando que é mais bolha, tá? Então aqui é um cristal, aqui é um leucócito e aqui parece ser hemácias. Aqui não está tão refringente, ó. Aqui é hemácia. Todas essas bolinhas aqui é hemácia. Então, nesse campo aqui, ó, eu contaria, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui também um, ó, 7, 8, 9. 9 hemácias. Ok? Eu iria para o outro campo e contaria aqui quantas hemácias tem. Todas essas daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e assim por diante. Todas essas pequenininhas aqui, ó, são hemácias. Olha, essa hemácia aqui, se vocês olharem, ela tem uma conformação um pouco diferente, ó, tá? Como essa daqui também. Essa daqui parece que o conteúdo dela foi perdido, ó. Ela praticamente só tem a membraninha externa. Já essa daqui, ela parece estar íntegra, com exceção dessa daqui que parece que tá assim, ó. Parece uma coroazinha, tá? Essa célula aqui maior, leucócito, certo? Leucócito. Todos esses fiapinhos aqui, ó, por baixo, bactéria. Vocês vejam, parece um macarrãozinho, né? Isso aqui é bactéria. Então, esta urina aqui, eu diria o que? Ela está com infecção urinária. Muita bactéria, médio, moderado, tá? Então, eu colocaria no exame flora bacteriana ou presença de bactérias moderadamente, ou moderado, certo? Isso daqui representa, parece o que, gente? Um espermatozoide. Homem pode ter presença de espermatozoide, mulher pode ter? Pode. Caso a mulher tenha relação sexual e vá coletar o exame, tá? Mas normalmente no resultado da urina feminina, a gente não cita a presença de espermatozoide, né? Porque isso é constrangedor. Agora, de homem, isso é importante. Às vezes, o homem tem algum problema de ejaculação que isso possa ser resolvido, né? Pelo médico, ok? Vamos ver. Isso daqui tá meio esquisito, tá? Mas parece mais era um tipo de célula, tá? Pode ser do túbulo, pode ser da bexiga é mais redondinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Todas essas células aqui, leucócito, olha só como o leucócito fica. Lembra que a gente olhou, o leucócito ele é bonitinho, né? Ele tem um formato todo. Depois a gente vai ver também na parte de hemograma, mas na urina ele está sendo utilizado, né? Ele está sendo necessário naquele local. Então todas as enzimas, esses grânulos que são grânulos cheios de enzimas, ele está utilizando para degradar as bactérias que estão no local, tá? Aqui até parece que é uma tricomonas, mas não dá para a gente ver muito. Então, muitos leucócitos aqui, certo? Isso daqui é uma célula do epitélio vaginal, então uma célula grande, uma célula meio disforme, tá? É normal aparecer em urina, mas se tiver demais, ou foi uma má higienização, que normalmente daí a gente pede para coletar uma nova amostra, que tem 3 células, olha. Tem uma aqui e outra aqui, ó. Tá?
Aqui, isso aqui é uma célula também, ó, do epitélio renal, essa daqui. Então, ela é diferente do formato dessa. Isso está dizendo o quê? Está mostrando que, opa, está eliminando célula do epitélio renal. Então, eu tenho que citar células epiteliais vaginais, tantas células, ou presença, né? Presença de tantas células, daí eu posso especificar essas células, se eu souber. Então, células do epitélio renal, células do epitélio vaginal, tá? Posso contar? Posso até contar em separado. Então, como eu falei, cada quadradinho desse daqui, ele parece a câmara de Neubauer, certo? Depois eu vou passar um videozinho para vocês mostrando o que é uma coisa e o que é outra. Então, isso daqui é um cilindro. Vocês conseguem perceber aqui o formato, ó? Ele tem um formato, ele tem começo e tem fim, ó. Ele é um tubo, ele é um cilindro, ok? Mas ele não tem muito depósito dentro, ó. Esse é um cilindro hialino, tá? Um cilindro limpo. Esse, de alguma forma, eliminou proteína, pode ser por febre, pode ser por excesso de exercício físico, mas não há depósito. Então, quando não há depósito, normalmente a gente fica, deve ser uma infecção, ou deve ser, né, exercício físico, certo? O A, o B e o C aqui é a mesma coisa. O D não, olha, você tem o cilindro, tem o formato dele, você tem depósito de células nele. Isso daqui parece células leucocitárias, então é um cilindro leucocitário, tá? Esse daqui é a mesma coisa, só que a gente não consegue perceber aqui, parece ter umas células, mas ele tá todo feio, olha, esse, o F também, ó, a gente não consegue identificar o que tem dentro dele, mas ele não é hialino, ele tem um depósito. Então a gente chama de cilindro granuloso. Tem uns grânulos dentro não identificados que a gente não consegue classificar. Normalmente esses cilindros granulosos são referentes a algum tipo de patologia renal, tá? Então está havendo alguma lesão renal que está levando à formação desses cilindros, ok? Que também é um cilindro hialino. Aqui parece mais um cilindro seroso. Eu já vou mostrar para vocês. O hialino, ele é transparentezinho, ó. Você tem que mexer no micrômetro, às vezes você passa e você não percebe. O seroso, que é esse último, ele é bem definido, mas ele não tem esses grânulos dentro. Percebem? Ele parece que é um cilindro que tem um material não identificado dentro, liso. É quase como se tivesse um lipídio ali dentro, certo? Aqui a célula, aqui cilindro, né? Parece formando aqui um cilindro granuloso. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter cristais. Então, isso daqui é muco, vejam, é um tipo de uma rede, né? Parece doce de gila, tá? Uns fiapos assim, que deixa meio turvo quando você olha, mas sem uma estrutura definida. Esse muco muito ligado, então, a alguns tipos de infecções, ao ciclo menstrual de mulher também. Presença de cristais, os cristais são brilhosos, têm formas bem definidas. Aqui, ó, uma célula epitelial vaginal e aqui um cilindro. Oh, desculpa, um cristal, tá? Bem, parece até um chá de hibisco, né? É um cristal de ácido úrico. Opa, ácido úrico, o pH da urina é ácido ou é básico? Ácida, né? Então, o pH, quando eu tenho o pH ácido da urina, eu tenho a presença de cristais de formação ácida. Quando o pH é básico, eu tenho formação de cristais de estrutura básica, tá? Então, fosfato, são mais fosfatos de cálcio, tá? Outro tipo de cristal, outro tipo de morfologia. Então, olha só, o ácido úrico tem esse cristal, tem esse formato, mas também pode ter esse formato aqui, ó. Não ser tipo um hibisco. Pode ser ecosaédrico aqui, como esse, ó. Esse. Todos esses daqui são cristais de ácido úrico, tá? Oxalato de cálcio é essa estrelinha, essa pirâmide.
sempre essa pirâmide, maior, menor, pequenininho, certo? Cristais de cistina, tá? Também pode ter, vamos ver aqui que outro tipo de cristal que a gente vai ter aqui. Urato. Urato é um tipo de cristal em urina ácida comum, principalmente em urinas que ficaram em geladeira, e ele é bem chatinho, porque às vezes ele tem tanto urato que a gente não consegue fazer a leitura microscópica, bem chato, tá? E ele deixa a urina bem turva. Às vezes você acha que é uma infecção urinária e não é a presença de urato, tá? Esse é um material sólido, assim, não identificado. Urato de sódio já tem essas espículas. Oxalato de cálcio, que foi o que a gente falou sempre, nesse formato de piramidezinha. Leucina, né, parece até um ovo, né, de parasita, certo? Então, cada tipo de cristal, ele vai ter um formato. Ah, professora, a gente sabe decor? Não, a gente olha numa tabela. O ácido, o oxalato de cálcio, urato, tá, fosfato, o do ácido úrico, são cristais mais frequentes, então a gente vai decorando, mas aparece algum cristal que a gente não sabe, a gente vai olhar um livrinho e vai ver que cristal é aquele, tá? Vamos lá, aqui são só exemplos, ok? Aqui, então, de urina, então, básica, certo? O que a gente tem? Olha, isso aqui cristal de fosfato de amônio. Ó, esses tubos aqui, certo? Aqui, fosfato de amônio magnesiano. Então, conforme a conformação, né, a composição desse cristal, a gente pode ter variação do formato dele. Ok? Aqui, urina básica. Fosfato é urina básica. Oxalato, ácido úrico é urina, urato é urina ácida, tá? Dependendo do... A gente não pode ter assim, pessoal, um pH de 6 e a gente dizer que a gente tem um fosfato na urina. Não combina, tá? Agora, eu tenho um pH de 6,5. Eu posso ter até a conformação dos dois cristais. Não é comum. Normalmente é mais o cristal base, ácido, né? Mas às vezes você já tem a formação de algum cristal mais pro lado básico, tá? E nós temos um outro tipo de exame, que é a urina de 24 horas. A urina de 24 horas, ela serve realmente em casos específicos onde haja desconfiança de uma insuficiência renal, tá? Você vai comprovar, então, que se há algum problema de insuficiência renal. A urina de 24 horas é um exame muito utilizado ainda como esse marcador de insuficiência renal. É uma análise bem chata para o paciente, porque ele tem que coletar por 24 horas toda a urina que ele fizer nessas 24 horas dentro de um frasco. Esse frasco, ele tem um conservante, tá? Dependendo da análise que se precisa, você pode variar o conservante ou até não ter o conservante, mas normalmente se coloca um conservante. E o cuidado aqui, principalmente para o técnico, é você saber orientar esse paciente, certo? Podemos analisar o que aqui? Tudo o que a gente faz numa urina normal. Mas normalmente o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver a presença de glicose, presença de ureia e de creatinina e a gente vai fazer a relação junto com a análise sanguínea, tá? Então a gente vai fazer uma comparação entre a presença de ureia, creatinina, glicose, né? Mas principalmente ureia e creatinina no sangue e depois a gente faz um comparativo com o que há de presença na urina. A urina de 24 horas, então, é o laboratório que fornece o frasco, como já deveria ocorrer na urina normal, certo? Ela não pode ser coletada no laboratório, diferente do parcial de urina. Por quê? Porque o paciente precisa levar o frasco para onde ele for, certo? Muitas vezes precisa deixar na geladeira ou não, vai depender do tipo de análise, tá? Mas, quais são as orientações?
Primeira urina da manhã daquele paciente, ele vai desprezar, não vale. A partir dessa hora, dessa primeira urina que foi desprezada, toda urina que ele fizer, ele vai ter que coletar no frasco. Por quê? Porque a relação é com o volume urinário daquela que o paciente está produzindo. Então, Rosane, eu posso produzir 800 ml, ou posso produzir 1 litro, ou posso produzir 1,5 litro, ou posso produzir somente 300 ml. E a relação da quantidade de substância que está dentro é com relação ao volume urinário. Ok? Então, eu vou ter miligramas por ml ou miligramas por litro de urina, ok? De determinada substância. Eu tenho 2 miligramas de creatinina por litro de urina, ou por 1 ml de urina. Ótimo, ok, gente? Toda a urina colhida, então, deverá ser armazenada em frascos limpos e mantida sob refrigeração, tá? Pode ter alguma variação aqui, dependendo da análise que for feita, mas isso daí é indicativo naquela análise, vai dizer se pode ou não refrigerar e se pode ou não ter algum conservante. E após a última coleta, o paciente leva essa amostra para o laboratório o mais rápido possível, certo? Identificar a amostra, incluindo a data de início, hora de início e data e hora final, tá? O que a gente pode fazer? Qualquer tipo de exame. E qualquer tipo de exame bioquímico a gente pode fazer na urina, certo? Quando a gente falar da análise bioquímica, a gente fala um pouquinho mais também sobre esses exames na urina. Por que a urina de 24 horas é importante e por que ela é utilizada, né, para esse parâmetro, então? Lembrem, gente, a urina é o quê? É o filtrado do sangue. E ela tem reabsorção, e filtração, reabsorção, secreção e excreção. Sendo assim, o que está aparecendo na urina é o reflexo do funcionamento do nosso corpo, é o reflexo do que possui no sangue. Então, a pergunta, né, da aula passada, professora, como é que funciona a hemodiálise? É o rim. Como é que funciona a diálise? É o rim, certo? É uma máquina, é uma membrana que faz a função renal. O que precisa? O que essa máquina vai ter? Essa máquina vai ter diferentes tipos de concentração. A Rosane precisa eliminar mais potássio. Então, eu vou ter que colocar o que na máquina? Menos potássio. Para que consiga remover o potássio de dentro do meu sangue, ok? A pessoa precisa eliminar a glicose. Eu não posso ter glicose. Eu preciso remover essa glicose do sangue. É como funcionam os nossos néfrons. É exatamente isso.